que não entenderam que as mudanças não eram pessoais, não eram perseguição, não eram... Tinham que acontecer mudanças, porque o hospital não é de ninguém, não é de A nem de B, é da sociedade. O hospital é do povo, não é da Congregação Santa Catarina, nem de médico A, nem de clínica B, nem de ninguém. É do povo. Então, ele tem que ser usado para tratar a população, não para interesses outros. E houve essa briga, né? Automaticamente já partiram para o pessoal. Exatamente. Né? E aí houve muito ataque. A partir de então eu nunca mais tive paz. Porque eram ataques diários. Mas esses ataques aí vinham de alguém próximo, assim, que esses ataques vinham de alguns de colegas. Inveja, alguma coisa assim, que o senhor moveu coisas assim que ninguém fez? Eu fiz coisas dentro do Hospital Conceição ali, de mudanças na questão da assistência do paciente, que nunca tinham sido feitas. Então eu colocava pacientes SUS em apartamentos, para não deixar os pacientes ali no corredor. Até porque o senhor também trabalhou lá no interior lá do Paraná. Sim, também. E o senhor deu de cara com a... E a minha família dependia do SUS também, né? Eu sei o que é usar o SUS, né? Então por isso que o senhor fala que seria interessante, por isso os médicos ter esse... Exatamente, o maior humanismo. Humanismo Uma visão humanista. E teve uma questão que nunca tinha sido feita. Um dia eu fechei a emergência. Eu fechei a porta da emergência. Para tu fechar a porta de uma emergência SUS, tu tem que ter coragem. E por que eu fechei? Porque nós chegamos num ponto em que a quantidade de pacientes que chegavam era tão grande que a gente não tinha mais onde colocar. E nós colocamos naquele momento um paciente em uma cadeira, porque não tinha mais leito. Em lugar nenhum, nem privado, nem particular, nem nada. Os corredores superlotados. E naquela época, foi ali em 2017, o Juarez Ponticelli estava iniciando o mandato dele. Foi depois desse ato que a Prefeitura de Tubarão passou a investir mais no hospital. E isso é um elogio que eu devo fazer a ele. Sim. Porque os prefeitos anteriores, o Carlos Stipe, o Manuel, o Olávio, o Pepe Colasso, eles nunca botaram dinheiro decente no hospital. O repasse na época do Olávio ali, na época desses outros prefeitos, era de 30, 40 mil por mês. Não era nem isso. 30, 40 mil é o que gasta na limpeza, né? Olha, a emergência custa 1 milhão por mês. Né? Então depois desse ato de eu fechar a emergência, eu fechei por 12 horas. E durante 12 horas, as ambulâncias do SAMU não puderam trazer doentes. Eles tiveram que levar para outros locais. Meu Deus. Né? A partir desse momento houve a sensibilização do poder público e a partir dali a Prefeitura de Tubarão se tornou uma parceira, como é até hoje, do hospital. E eu tenho, mesmo sendo um opositor, como fui, eu reconheço os valores, né, que são repassados hoje pela Prefeitura para o hospital. Doutor, o senhor achou que essa atitude foi a certa a fazer para que ele se sensibilizasse? Achei. Faria de novo, no caso? Faria de novo? Faria de novo. Faria. Eu não tenho dúvida. Né? Isso até foi usado na campanha eleitoral do ano passado contra mim, que eu fechei a emergência. Né? Só que era responsabilidade minha. Era responsabilidade minha. E chegou um momento em que nós não tínhamos mais onde colocar doentes. Nós teríamos que colocar os doentes deitados no chão. E aí a responsabilidade, por ser minha, eu realmente decidi comunicar o fechamento da emergência naquele momento. Né? Durou menos de 12 horas, na verdade. Né? Em seguida tudo se resolveu. Né? Ali, mas tinha tentativas de contato para que esse repasse fosse melhorado? Isso fosse aconteceu, um pouco mais? Isso aconteceu. Os meus antecessores, eu não sei se tinham essas tentativas, devia ter, né? Mas eu, imediatamente, quando assumi, tentei essa aproximação, fui bem recebido, né? Sempre tive uma boa relação com o atual prefeito, até a eleição, sempre tivemos uma boa relação, né? E ele foi parceiro em colaborar, em aumentar esse repasse, né? E aos poucos a Câmara também foi repassando o 10º, houve uma sensibilização e a classe política de Tubarão abraçou o hospital na época e isso foi muito bom, foi muito positivo. Uma outra questão que fizemos no Hospital Conceição foi a humanização em todos os setores. A gente tratava os doentes com decência, né? com humanismo.
fizemos uma coisa chamada visita ampliada na UTI. Os familiares podiam entrar e visitar os seus doentes no momento que quisessem. O acesso era livre, né? Até porque tem que ter transparência no tratamento dos doentes. Doutor Cristiano, o Vitor Farias falou que infelizmente a emergência do hospital nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Esse projeto foi encaminhado para a Vigilância Sanitária do Estado, foi aprovado. Na sua gestão? Na minha gestão. E ainda existe esse projeto, né? A nova gestão agora não deu seguimento. Sim. Né? Mas esse projeto ainda existe, né? E é em torno de 8, 10 milhões de reais para transformar aquele porão, porque é um porão, né? um local muito ruim para atendimento, num lugar adequado. A gente sabe que as emergências do Brasil não são boas. Sim. Mas aquilo ali não é humano. Pode tudo, pode tudo. Pode tudo!